Amados e queridos, quero deixar um versículo para a nossa meditação, que se encontra no Evangelho de São João, no seu capítulo 15, no seu versículo 8. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostram que são meus discípulos. É a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostram que são meus discípulos. Algo que nos chama a atenção é que nós temos dois chamados indispensáveis. Primeiro, é para sermos salvos, e segundo, para servir. Jesus nos faz outro convite, Mateus 11, 28 a 31. Vinde a mim, vós todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve, e meu jugo é suave. Nos cabe uma pergunta: por que Jesus nos faz esse convite? Porque nós somos pecadores, somos fracos, somos necessitados, somos nada, somos carentes. Porque todos pecaram e estão debaixo do pecado, e os pecadores precisam de um libertador, precisa de um salvador. E só Jesus liberta, só Jesus salva, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Para todos aqueles que querem chegar a Deus, Jesus é o caminho. Para todos aqueles que querem ser salvos, Jesus é o Salvador. Para todos aqueles que estão aflitos, Jesus é o consolo. Para todos aqueles que estão desesperados, Jesus é a paz. Porque escrito está na tua santa palavra: eis que vos dou a paz, não a dou como o mundo a dá. Porque a paz que o mundo dá é passageira, mas a minha paz é verdadeira. Você está sem paz? Busque Cristo, que Ele tem a paz verdadeira. Essa paz verdadeira é diferente da paz que o mundo oferece. Porque a paz que o mundo oferece, ela é externa. Mas a paz que Jesus me oferece e te oferece, ela penetra no íntimo do nosso coração. Porque a paz vem através da palavra de Cristo. E a palavra de Cristo, Hebreus 4,12 nos diz que ela é espada de dois gumes, que penetra no íntimo da alma, que penetra onde a medicina não penetra. E esta palavra é tão poderosa que a Bíblia nos diz que ela decide a intenção do pensamento e do coração. Você sabe o desejo do seu coração agora? Você consegue dominar o seu coração? Nós conseguimos dominar o nosso pensamento? Não conseguimos. Portanto, nós precisamos de quê? De Jesus Cristo, que é o único que tem o controle de todas as coisas, porque Daniel 2,22 diz que ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está nas trevas e com ele mora a luz. Jesus é a solução. Sem Jesus, nós não temos solução. Porque o próprio Evangelho de João 15,5 disse que sem mim nada podeis fazer. Mas o Evangelho de João 15,7 diz: se vós estiveres em mim e a minha palavra estiver em vós, pedirei tudo o que quiseres que vos será feito. Você está em Jesus? Jesus está em você, está em Jesus, está dentro da vontade dele. E a vontade dele é que sejamos salvos, sejamos libertos, sejamos transformados. E entregamos a nossa vida para ele e passamos a caminhar com ele para a vida eterna. Todos cansados. Quem não se sente cansado diante de tantos problemas do dia a dia? Cansaço físico, psicológico. Está cansado? Vai até Cristo, aceita o convite, divide o cansaço espiritual. Devido ao cansaço espiritual,
Muitos estão apostatando. Porque nós precisamos de descanso. O homem precisa de um trabalho. Um homem precisa manter a sua família. Nós precisamos alimentar o nosso físico. E para isso nós precisamos trabalhar. O homem tem sonhos e que ele precisa lutar para realizar. Mas tudo depende de Jesus Cristo. Por quê? Mateus 6,33. Antes buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes nós apegamos em tantas coisas e esquecemos do principal, de buscar o reino do céu, que é Jesus Cristo. Buscar em Deus a providência para nossas vidas. Buscar primeiro ao Senhor, consultar ao Senhor, colocar nas mãos do Senhor as nossas petições e pedir a Ele que Ele faça não segundo a minha vontade, mas segundo a vontade dEle. E sabendo, confessando para mim mesmo e dizendo para mim mesmo, se o Senhor fizer, Ele é meu Senhor. Se Ele não fizer, Ele continua a ter o meu Senhor. Se essa bênção eu alcançar, eu continuo adorando a Deus. Se eu não alcançar, eu continuo adorando o meu Senhor. Porque só Ele é meu único Senhor e Salvador da minha vida. Se Deus não me respondeu, se Deus não respondeu a minhas petições, me concedendo aquilo que eu pedi, é porque não é bom para mim, ou eu não mereço. Mas Deus continua sendo meu Deus, porque Ele não erra, Ele sabe de todas as coisas. Por isso, entrega o caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Muitos estão apostatando, deixando a fé. O que é a fé? A fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas nós cremos. Nós não vemos Jesus corporalmente, mas nós vemos Jesus pela fé. Nós vemos Jesus a toda hora, porque Ele está agindo. Quando nós olhamos para o sol, pelas coisas criadas, nisso está a glória de Deus. Porque tudo foi criado por Ele. Evangelho de João, do seu capítulo 1, no seu versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Antes que houvesse dia, eu sou. Jesus é de eternidade a eternidade. No princípio, Jesus não teve princípio. Ele é antes do princípio. Quando fala no princípio, criou Deus todas as coisas. Jesus estava ali criando, o Verbo estava ali criando. Mas Ele, antes de existir o céu, a terra, o mar, o homem, Deus existia, porque Ele sempre existiu. Ele não tem princípio. Ele é de eternidade a eternidade. Mas muitas vezes nós cremos no que vemos. Mas Cristo é sobrenatural. Por isso, meus amados, o Evangelho nos deixa um chamado para nós irmos até Cristo e procurar conhecer quem é Jesus Cristo. Por isso que a palavra nos disse, no Evangelho de João 17, 3, Jesus Cristo orando naquele momento, Ele orando ao Pai, Ele disse, para mim e para você, naquela oração, você pode consultar em João, Evangelho de João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheça a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. E para conhecer a Cristo, para conhecer a Deus, para conhecer a Cristo, é preciso querer saber quem Ele é. E para isso é importante porque vem através da palavra. Quando você começa a ouvir a palavra, essa palavra, quando você dá ouvido a esta palavra, ela não fica nos ouvidos. Ela começa a entrar no meu e no seu coração e começa a nos transformar. E nós começamos a pedir sabedoria a Deus. Para quê? Para conhecer a Jesus Cristo. Porque conhecendo a Cristo, Ele nos leva a conhecer o Pai. Porque o próprio Jesus disse, quem conhece a mim, conhece o Pai. Quem conhece o Pai, conhece a mim. Quem vê o Pai, vê a mim.
Os discípulos diziam para ele: mostra-nos o Pai. E ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Jesus é Deus. É um Deus que encarnou e nasceu como homem. Ele nasceu como homem, ele encarnou, Deus encarnou no Filho e nasceu. Cresceu e veio e morreu naquela cruz para nos salvar. Por isso ele nos chama: vinde a mim, vós cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Só Jesus pode aliviar o cansaço da minha e da sua alma. Só Jesus pode arrancar essa aflição do teu e do meu coração. Então procura conhecer, procura ter sabedoria, procura ouvir a palavra. Sabe o que acontece quando você dá ouvido à palavra? Vai se cumprir o que diz Romanos 10:17. Portanto, a fé vem no ouvir e do ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela, quando nós ouvimos e damos crédito e passamos a crer, ela entra e faz morada. E o que Davi disse? Salmos número 119, versículo 11. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Você quer ter força para lutar e não pecar contra Deus? Guarda a palavra. Mas Deus, eu não tenho, eu não sei nada da palavra, eu não entendo. Tiago, capítulo 1, versículo 5, tem a resposta. Quem não tem sabedoria, pede a Deus que lhe dá liberalmente. E não censura nem lance rosto. Mas existe uma forma. Pede, porém, com fé, sem duvidar. Porque aquele que duvida é como a folha que o vento leva para onde quer. Você tem de pedir: Jesus, eu quero, me dê sabedoria, me dá sabedoria, eu quero conhecer a Ti, Senhor. Eu quero compreender a Tua palavra. Abra o meu entendimento, abra a minha mente, porque eu quero. Eu almejo. A minha alma anseia por Ti, Senhor. Busca o Senhor. Pede sabedoria que Ele dá. Temos 2 chamados. O primeiro para sermos salvos. O segundo para sermos servos. E salvo por quem? Salvo por Jesus Cristo. Por quê? Só Jesus Cristo salva. Consulta a sua Bíblia e veja escrito lá em Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Esse versículo nos diz que existe só um Salvador, e esse se chama nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele quer te salvar, Ele quer te libertar, Ele quer te tirar desse marasmo, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer te fazer um seguidor dEle. Porque a palavra diz, João 8:12. Jesus dizendo para mim e para você: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, porque terá a luz da vida. Você está andando em trevas? Busque Jesus. Entrega a vida para Ele. Ele vai te arrancar você dessas trevas de pecado e vai transformar a sua vida. E você vai ser uma nova criatura, cheia do Espírito Santo. E você será batizado. E Ele vai abrir a tua boca e colocar a palavra dele na sua boca, para você fazer o que pede Marcos 16:15. Ide, anunciai o evangelho a toda e qualquer criatura, mas vai aonde? Nos confins da terra. Quando ele falou para o discípulo, ele disse: vocês sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Cafarnaum e até aos confins da terra. Jesus falou para os apóstolos, que eram os discípulos dele naquele tempo, mas hoje ele está falando para você, que ele quer te levantar, ele quer que você se entregue a vida para ele, ele vai transformar a sua vida, a luz dele vai passar a brilhar na sua vida, que ele diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva, porque terá a luz da vida. Que treva é essa? As trevas do pecado. E ele vai te libertar do pecado e transformar a sua vida. Aí a Bíblia disse, lá, 2 Coríntios, 17, 5:17. Já que diz assim, quando você entrega a vida para Cristo,
O Evangelho diz que você é transformado numa nova criatura, liberta de tudo aquilo que impede e você passa a ter uma comunhão com Cristo. 2 Coríntios 5,17. Já que estás em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Novidade de vida, nova criatura, nasceu de novo, morreu o velho homem, morreu a velha mulher, é uma nova criatura, para viver em novidade de vida para Cristo Jesus. Primeiro, salvo por quem? Salvo por Jesus Cristo, porque Jesus disse ali, nós acabamos de ler o versículo em Atos 12, que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo liberta, só Jesus Cristo transforma, só Jesus Cristo pode fazer de mim e de você uma nova criatura. E o que Deus fez? Por quê? Você não é discípulo do Senhor. Por que você não se transformou num servo do Senhor? Servo do Senhor, escravo do Senhor. Todo aquele que não é escravo do Senhor é escravo do pecado. Mas se você entregar a vida para Deus, Ele te liberta do pecado e você torna escravo dele. Só que o pecado te escraviza, o pecado mata, o pecado machuca. Mas se aquele que é escravo de Deus, ele não é escravizado, mas simplesmente ele se torna um instrumento nas mãos de Deus para a glória do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Você vai continuar sendo escravo do pecado ou quer se tornar escravo de Jesus Cristo? Você tem uma escolha a fazer. Você tem uma escolha a fazer, continuar sendo escravo do pecado ou entregar a sua vida para Cristo e se tornar escravo de Jesus Cristo. Mas só que Ele não vai te escravizar, Ele não vai te humilhar, porque já te tirou da humilhação, mas Ele vai transformar a sua vida e fazer você um instrumento na mão deles para proclamar o Evangelho. Por que que Jesus chama, ele disse? Ele disse ali, porque Deus te amou de tal maneira, e me amou de tal maneira que Ele fez uma coisa que ninguém poderia fazer. Evangelho de João 3, 16 e 17. Deus olhou para a humanidade perdida e me amou e te amou de tal maneira que Ele pegou o seu único filho, amado, e entregou para vir e morrer por mim e por você. Ele amou você e a mim de tal maneira que Ele deu o único filho unigênito. Mas só que é preciso que você creia que Ele veio para salvar e Ele pode salvar. Deus amou de tal maneira que entregou o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna vem pela salvação, pela confissão em Jesus Cristo, entregando a vida para Ele. E a vida eterna é essa, conhecer a Jesus Cristo, conhecer a Deus, conhecer aquele que te amou de tal maneira. E Jesus disse no versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Que lindo. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê o Pai a não ser por mim. Você só vai chegar no Pai. No Pai é lá no céu. Quando Jesus chamar e nós subirmos para encontrar com Ele. Mas para chegar até o céu, você tem que passar por Jesus Cristo. Porque Ele disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo é o caminho. Entra nesse caminho, confessa a Ele. Quem confessa os pecados é perdoado. Quem confessa Jesus Cristo recebe poder. Porque Ele dá poder. Ele é o poder e Ele te dá poder. Porque quem confessa a Cristo? João, Evangelho de João, 11 e 12. Veio para o que era seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todo aquele que o confessou e aceitou, e entregou a vida para Ele, recebeu o poder
para se tornar filho de Deus. Quando você entrega a vida para Jesus Cristo de todo o coração, você recebe poder e se torna filho de Deus. Poder para rejeitar o pecado, poder para fugir da aparência do mal, poder para levantar a mão e Jesus, segundo a vontade dele, curar o enfermo, poder para repreender os demônios, poder para pisar serpente e escorpião. E se comer alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Porque Jesus é maior do que todo mal que possa existir nessa terra. Ele é a vida e Ele quer te dar vida. Então, Ele quer te dar uma nova vida. Então, renuncie esse homem velho, essa velha mulher. E entra no caminho que se chama Jesus Cristo, que diz no Evangelho de João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê o Pai a não ser por mim. A partir de hoje, passa a ser discípulo de Jesus Cristo. Seja o seu discípulo de Cristo, que ele disse, vós sereis o meu discípulo, se fizer o que eu mando. Seja salvo e seja servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Soberano Deus maravilhoso, Pai querido, Pai santo, Deus amado. Em nome de Jesus Cristo, Pai querido, graças nós te damos, ó Pai, por este momento oportuno. Ó Deus querido, Deus santo, toma essas vidas em tuas mãos. As pessoas que estão assistindo esses vídeos, que possam, meu Pai, em nome de Jesus, Pai querido, Pai santo, Deus amado, Jesus querido, Jesus maravilhoso, ó Pai, que o Senhor venha tocar naquele coração, que o Senhor venha salvar aquela alma, que está ansiosa, meu Pai, pela libertação, mas ela não tem força nem para confessar o pecado, mas o Senhor é aquele, meu Pai, que liberta, que transforma e que garante a vida eterna. Aquela vida, meu Pai, que te procura, que teu Espírito Santo possa penetrar essa tua palavra que liberta, que salva e que transforma no coração daquela pessoa. E que ela venha confessar a Jesus Cristo como seu único Salvador e Senhor da sua vida. Eu creio, Senhor, e assim eu te peço e já te agradeço, para a glória do teu nome, para a glória do nome santo de Jesus Cristo, eu te agradeço, ó Pai, em nome do teu Filho amado. Que assim seja, hoje, agora e para todos sempre. Amém. Amém, Senhor Jesus.